Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Bora rezar comigo, cambada? Eu sou a Áquila, esse é o canal Bora Rezar com a Áquila Cambada. Esse canal está aqui principalmente com o intuito da oração. Foi reativado ano passado, em 2024, por mim. E agora você pode encontrar, dentre tantas outras coisas no meu conteúdo produzido aqui, oração do Santo Terço, leituras bíblicas, orações de outros tantos grandes homens da religiosidade que passaram pela humanidade. Se você tiver interesse, busca aqui no meu canal. E aí é por isso que eu quero te convidar, se ainda você não for inscrito, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, compartilha com 2, 3 amigos que estão precisando de oração, que você sabe que às vezes está precisando e não está conseguindo ele mesmo orar por ele mesmo. Nós alcançamos uma grande quantidade eu alcancei uma grande quantidade de amigos aqui dentro desse canal e é uma alegria dizer para vocês que grandes coisas fez o Senhor por nós. Essa rosinha vermelhinha bonitinha que tem aqui, ó, foi uma rosinha que eu ganhei na semana passada, ganhei da minha mãe. Eu quero frisar muito isso porque eu fiz a oração de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a novena das rosas. E segundo a tradição, se você ganha uma rosa de maneira espontânea nesse período, é um grande sinal de que o pedido que você levou até o altar de Jesus, através da intercessão de Santa Teresinha, é porque é um sinal de que ela vai atender os seus pedidos. Estou muito feliz, espero que eu seja realmente digna de ter esse pedido atendido pelo nosso Senhor Jesus. E aí, pessoal, quero voltar a falar agora do mês de janeiro. Em janeiro de 2025, eu me propus a fazer a oração, a leitura do Evangelho segundo São Mateus, do capítulo 1 até o último capítulo desse Evangelho. É um evangelho um pouquinho mais extenso, mas a gente vai gastar provavelmente o mês todo para fazer. E aí, eu tenho feito a leitura desse Evangelho segundo São Mateus. Gente, eu tô falando aqui, vou... O Evangelho segundo São Mateus termina no capítulo 28. Então, a gente consegue fazer a leitura de um capítulo por dia, tranquila, uma coisa que gasta no máximo 10, 15 minutinhos do nosso dia. E é uma maneira intensa da gente fazer uma leitura com bastante propriedade, com reflexão. E dá para a gente extrair muitas coisas boas, porque o Evangelho segundo São Mateus é um evangelho riquíssimo, é um evangelho maravilhoso. Por isso eu quero te convidar. Bora rezar comigo, cambada? Então, hoje nós faremos a leitura do capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus usava parábolas. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não
acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendem com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A explicação da parábola. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e 30 por um. Agora é a parábola do joio. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todas estavam dormindo, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também ele o trigo. Deixem no tempo da colheita, direi aos cafeeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, o menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Agora é a parábola do fermento. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O uso das parábolas. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas.
Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. Quando já estava cheia, os pescadores arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e velhas. Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam: Sim. Então Jesus lhes disse: Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. E Jesus é rejeitado em Nazaré. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredibilidade deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós chegamos aqui ao capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus, e esse é um capítulo que é permeado, recheado de parábolas. Aí Jesus explica por qual razão ele explicou tantas coisas do reino dos céus através de parábolas. E ele foi contar para a gente que se a gente fosse procurar diretamente nos profetas, aqui exatamente nesse capítulo, ele não conta para nós em qual profeta a gente encontra todas essas palavras a respeito da parábola, mas tudo dá a entender que no profeta Isaías, ele mesmo profetizou que o povo não seria capaz de entender palavra por palavra, senão as palavras ensinadas através das parábolas. Por essa razão, ele falou tanto através de parábolas, né? Aqui a gente tem a palavra do joio e do trigo, aqui a gente tem a parábola do grão de mostarda, inclusive é uma das minhas parábolas favoritas. Aqui tem a explicação da parábola temos a parábola da pérola, a parábola do tesouro escondido, a parábola da rede. Então, acontecem tantas coisas dentro desse mesmo capítulo aqui, que inclusive Jesus Cristo é rejeitado lá na própria terra dele. E ele diz que um profeta geralmente é rejeitado justamente dentro da sua própria terra. E essas parábolas aqui, pessoal, revelam a natureza do reino de Deus, porque elas nos convidam a valorizar o reino de Deus como o bem mais precioso. Nas nossas famílias, a gente vai entender que isso é um lembrete de que a fé deve ser cultivada com dedicação e perseverança, e que a todo momento nós temos que buscar no nome de Jesus as respostas que nem sempre nós temos nas nossas vidas. As respostas estão sempre em Jesus. Jesus Cristo é a resposta. A parábola do semeador é uma parábola extremamente famosa, extremamente importante, que é a parábola que conta que um homem veio jogando algumas sementes ao longo do caminho. A primeira semente caiu à beira do caminho, as aves comeram. Depois a outra caiu no solo rochoso, até que essa semente que caiu no solo rochoso, cresceu e ficou bonita, mas quando veio a seca, ela não tinha raiz, aí ela não conseguiu se difundir, se sobressair. Depois, caiu entre espinhos, e os espinhos sufocaram as plantas quando elas começaram a crescer. E depois caiu numa terra boa, que germinou e cresceu muitas plantas e que trouxeram grandes frutos. Mais para frente, Jesus explica a razão dessa parábola aqui. Não vou entrar no mérito da explicação de cada parábola por parábola, porque são muitas parábolas aqui nesse capítulo, mas eu quero falar a respeito da parábola que é uma das minhas parábolas favoritas, a que eu mais amo, que é a parábola do grão de mostarda. Quando eu era criança, eu devia ter ali por volta dos 8, 9 anos de idade, teve um dia que lá na minha igreja, foi justamente esse evangelho aqui, o evangelho da parábola da mostarda,
E o padre saiu distribuindo para cada uma das crianças, as crianças foram chamadas à frente da igreja para a gente ganhar um pacotinho que vinha com algumas sementinhas de mostarda. E o padre falou: olha, vocês vão chegar lá na casa de vocês, vocês vão plantar essa sementinha na terra, e vocês vão ver que ela é uma sementinha muito pequenininha e que cresce, fica uma folha enorme. Isso aqui é como tem que ser a fé de vocês. A fé de vocês vai ser pequena, mas nesse sentido ela vai ser pequena só na aparência, porque essa fé vai fazer vocês alcançarem grandes feitos. Eu me lembro direitinho do dia que eu plantei essa sementinha na terra que a gente tinha lá em casa, e eu me lembro direitinho o dia que a minha mãe colheu as folhas que cresceram e que ela fez um almoço pra gente. Eu falei: uai, mamãe, você tirou a mostardinha que eu plantei, você tirou? Ela: mas é para isso que a gente planta, para a gente poder colher e comer. Eu nunca me esqueci. Então essa daqui é uma das parábolas que eu tenho mais apreço e mais carinho. Eu amo essa parábola. Então, pessoal, é assim que eu quero encerrar essa leitura do evangelho de hoje, do evangelho segundo Mateus capítulo 13, entregando isso aqui aos pés do altar de Jesus e finalizando com uma oração. Então vamos lá? Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui diante do Senhor, meditando e contemplando a tua palavra. Eu quero te pedir perdão por todas as atitudes que eu tomei que me afastaram do Senhor durante muito tempo, que me afastaram dessa verdade que eu só encontro no Senhor. E quero te pedir que o Senhor venha fazer morada no meu coração todos os dias. Quero te pedir que o Senhor molda-me como um vaso, para que eu seja, Jesus, exatamente aquilo que o Senhor espera que eu seja, para que eu seja uma serva fiel, para que eu seja santa, para que eu alcance o meu lugar, a minha entrada no reino dos céus, através das minhas atitudes, que tragam alegria ao seu coração. E que a minha fé todos os dias, a fé de todas as pessoas que eu amo, sejam como esse grão de mostarda, linda essa parábola que o Senhor nos trouxe e nos deixou, para que a nossa fé cresça e dê bom fruto todos os dias das nossas vidas. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se estivermos reunidos, estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, muito obrigada pela sua presença. Se inscreva no meu canal, curte meu conteúdo, esteja comigo aqui que amanhã tem outro vídeo. Tchau, tchau, até amanhã.